Oi, turma. Eu sou o professor Cássio, da disciplina de Matemática, aqui da Fundação Matias Michelini. Essa é a nossa aula 6 do módulo 2 do curso Preparar FMM. Na aula de hoje, continuaremos os nossos estudos sobre as funções de primeiro grau. Turma, como vimos na aula anterior, os primeiros povos hindus trabalhavam com a matemática através dos sutras recitados pelos Brahmanes, visto que ainda não existiam os símbolos matemáticos que conhecemos. Hoje, temos a álgebra para nos auxiliar a traduzir esses textos em equações e expressões algébricas. Nascido em 1540, o francês François Viète foi um advogado de renome, criptógrafo e matemático que fez grandes contribuições para a álgebra e um dos precursores da geometria analítica. Em seu tempo servindo na corte do rei francês Henrique IV, durante a guerra contra a Espanha, Viète foi capaz de decifrar um código de 500 caracteres escondido nas correspondências espanholas, utilizando vogais para as incógnitas e consoantes para os números conhecidos. Começavam aí a surgir as primeiras equações algébricas de primeiro grau para a resolução de problemas. Como Viète foi um dos primeiros matemáticos a utilizar símbolos matemáticos e letras na formulação de suas equações, hoje ele é considerado o pai da álgebra. Bem, na aula de hoje, continuaremos os nossos estudos sobre as funções de primeiro grau. Venham comigo. Turma, função de primeiro grau, continuação. Vamos primeiro relembrar rapidamente o que vimos na aula anterior. Sabemos que uma função de primeiro grau é do formato y igual a ax mais b ou f de x igual a ax mais b, em que o a faz papel de coeficiente angular e ele nos auxilia a saber se a função é crescente, decrescente ou constante. Se tivermos um valor de a positivo, o gráfico resultante será crescente. Se tivermos um valor de a negativo, o gráfico resultante será decrescente. E se o a for igual a zero, teremos o que chamamos de função constante. O gráfico será paralelo ao eixo x. Já o b faz papel de coeficiente linear. Ele é o ponto do gráfico da função que toca o eixo y. Um exemplo rápido. Para a função y igual a menos x mais 2, sabemos que o gráfico vai passar pelo y valendo 2. E dá uma função decrescente, pois perceba que o coeficiente do x aqui é o menos 1. E como o menos 1 é menor do que zero, temos um gráfico decrescente. Vejamos agora o conceito de raiz ou zero da função. O conceito é simples. Dada uma função f de x igual a ax mais b, se para x igual a um valor beta, tal que f de beta seja igual a zero, dizemos que beta é uma raiz ou zero de f de x. Vou fazer um exemplo. Qual das alternativas abaixo é uma raiz da função f de x igual a 2x menos 6? Primeiro, resolvendo por tentativa e erro. Na letra A temos o zero, ou seja, temos que calcular quanto é f de zero. Isso significa que no lugar do x, vou substituir pelo valor zero. Então, essa expressão passa a ser 2 vezes 0 menos 6. 2 vezes 0 é 0, menos 6 continua sendo menos 6. Ou seja, 0 não é raiz dessa função nesse exemplo. Vamos ver agora na letra B. f de 1. Significa que no lugar do x eu vou escrever 1. Essa expressão passa a ser 2 vezes 1 menos 6. 2 vezes 1 é 2. Menos 6 passa a ser menos 4. Novamente, não temos o valor 0. Letra C. Temos que calcular f de 2. Essa expressão passa a ser 2 vezes 2 menos 6. 2 vezes 2 é 4. Menos 6 é menos 2. De novo, nenhum desses aqui até agora foi raiz dessa função. Vejamos a letra D. f de 3. Temos então a expressão 2 vezes 3 menos 6. 2 vezes 3 é 6, menos 6 é 0. Logo, a raiz dessa função é 3. Um outro método de se fazer o mesmo cálculo, mas sem ser por tentativas, é pensar o seguinte. Você tem aqui, nesse exemplo, a função f de x igual a 2x menos 6. E você quer saber qual é o valor da sua raiz.
Ora, se a raiz é o valor que faz com que essa expressão aqui seja igual a zero, basta pegar essa expressão, 2x menos 6, e igualar a zero, com a intenção de achar qual é o x que zera essa expressão. Dessa forma, 2x é igual a 6, x por sua vez será 6 dividido por 2, consequentemente, x será igual a 3. Representação gráfica da raiz de uma função de primeiro grau. Já vimos na aula anterior como esboçar um gráfico de função de primeiro grau. Aqui, vamos esboçar o gráfico utilizando os pontos que vimos na aula de hoje, o coeficiente linear e a raiz de uma função. Exemplo 1. Faça um esboço do gráfico das funções abaixo. Na letra A temos y é igual a 3x mais 2. Nós sabemos que o gráfico é uma reta e nós sabemos que uma reta tem infinitos pontos. Mas para facilitar no esboço do gráfico, vamos utilizar aqui dois pontos mais característicos. O primeiro deles é o que já está na expressão, que é o próprio coeficiente linear. Ou seja, eu já sei que essa reta vai passar pelo y valendo 2. O outro ponto vai ser a raiz dessa função. Se vocês se lembram, para achar a raiz, basta achar o valor de x que zera a expressão 3x mais 2. Então, fazendo 3x mais 2 igual a zero, temos o seguinte. 3x é igual a menos 2, x, por sua vez, será igual a menos 2 terços. Isso significa que o gráfico da função tocará o x no ponto menos 2 terços. Menos 2 terços. Tendo dois pontos distintos, eu consigo determinar o esboço do gráfico dessa função. Repetindo. Existem infinitos pontos em uma reta, nós sabemos disso. Para determinar uma reta específica, você precisa de pelo menos dois pontos distintos. Você pode escolher qualquer valor para x aqui. Se você escolher 2 pontos para x, você achará 2y e terá esse esboço de reta. Mas para facilitar os seus cálculos, a dica que eu dou é a seguinte. Numa função de primeiro grau, o coeficiente linear já indica o ponto que a reta toca o eixo y. Isso já é um ponto conhecido da reta. Outro ponto será a raiz, que é quando você pega a expressão da função e iguala a zero. Isso te dá o ponto em que a reta toca o eixo x. Vamos usar esse conceito na letra B. Queremos fazer o esboço da reta, do gráfico y é igual a menos 2x mais 1. Já sabemos, simplesmente por olhar a equação, que ela vai passar pelo y valendo menos 1. Ou seja, o ponto que ela toca o eixo y. Calculando a raiz, ou seja, 2x menos 1 igual a zero, encontramos o ponto que a reta vai tocar o eixo x. Menos 2x é igual a 1, x é igual a menos 1 sobre 2. Então, menos meio. E com isso, eu já tenho dois pontos, o que é suficiente para poder esboçar o gráfico dessa função aqui. Acabou. Vejamos esse exemplo agora. Aqui temos uma situação problema e queremos utilizar a função de primeiro grau para resolvê-la. O custo C de produção de x litros de uma certa bebida é dado pelo gráfico linear abaixo. Temos aqui o custo em reais em função de x litros. Como o próprio texto diz, o gráfico é linear, logo estamos trabalhando com a função de primeiro grau. Pergunto, para um custo de R$ 700, isso corresponde à produção de quantos litros? Nós vimos anteriormente que uma função pode ser dada como f de x igual a ax mais b, no caso de uma função de primeiro grau. O texto diz que se chama c de x, então não tem nenhum problema escrever c de x igual a ax mais b. Olhando para o gráfico, já sabemos que ele toca o eixo y no ponto 400. Isso já diz que b tem o valor de 400. Reescrevendo então essa expressão,
C de x passa a ser AX mais 400. Um segundo ponto conhecido desse gráfico é que para um x valendo 8, o custo correspondente é 520. Então vamos substituir essas informações aqui. Temos 520 igual 8 vezes A, 8A, mais 400. Dessa maneira, 8A será 520 menos 400, que é 120. Logo, A é igual a 120 dividido por 8. Por sua vez, A será igual a 15. Perceba que agora eu sei qual é o valor do coeficiente A e qual é o valor do coeficiente B. Dessa maneira, eu tenho a expressão completa. Cx é igual a 15 vezes x mais 400. Tendo a expressão da função, posso calcular o que ele pede. Para um custo de 700, ou seja, para um custo de R$700, quantos litros x eu tenho? Substituindo 700 na expressão, 700 é igual a 15x mais 400. Por sua vez, 15x será igual a 700 menos 400. 15x será igual, então, a 300. Logo, x é igual a 300 dividido por 15. Portanto, x é igual a 20 litros. Acabou. Bem, turma, na aula de hoje vimos um pouco mais sobre as funções de primeiro grau. Não se esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, começaremos os nossos estudos sobre as funções de segundo grau. Até a próxima aula!